Mas o grande problema, o maior problema é que na eventualidade de uma intervenção externa no processo político e de segurança brasileiro, de defesa, eu consultei fontes bem informadas a respeito das Forças Armadas. E eu tenho a dizer, seguindo o direito de omitir as fontes, o seguinte me foi informado: o enfraquecimento das nossas Forças Armadas é inegável e intencional. O que a princípio parecia apenas uma forma de tirar o prestígio e a influência das forças na política, evoluiu para se tornar uma forma de evitar que as forças pudessem intervir numa eventual revolução interna conduzida pelo MST, CUT e associados. Com a criação da Unasul, como eu já falei, e a tendência de unir as Forças Armadas da América do Sul, obviamente a parte comuno-bolivariana foi dado um terceiro passo, que é a proteção mútua dos países onde a esquerda tomou o poder. Leia-se Foro de São Paulo, isso sou eu. Pequenos indícios são importantes. O Brasil é um país de dimensões continentais e as nossas forças são ridiculamente pequenas. Somando Exército, Marinha e Aeronáutica, são aproximadamente 400 mil homens. Só como comparação, Hitler usou 1 milhão de homens para invadir a Rússia. Mas há a entender a diferença. Numa guerra de fronteira, como a campanha da Rússia, as forças são concentradas numa relativamente estreita faixa, que é a linha de contato, onde ficam as reservas, o apoio logístico, combustíveis, etc. Numa revolução interna, as Forças Armadas teriam que diluir suas forças por um enorme território, todo o país. O Exército teria que diluir suas forças numa área maior do que a Europa. Para isso, a mobilidade é essencial, para levar soldados de um lugar para o outro. As guarnições estão concentradas nos quartéis e teriam que ser desdobradas rapidamente para os locais onde sua presença se fizesse necessária. E aí vem a grande questão: com que combustível que foi cortado drasticamente e com que caminhões que não têm peças de reposição e estão muito parados? Pelo lado do inimigo, entre aspas, mas eu acho que tira as aspas, o MST tem uma estratégia de ocupação das beiras de estrada. Hoje tem assentamentos às margens de todas as grandes estradas brasileiras. Se juntarmos isso com outras notícias de que cada assentamento tem um paiol de armamento escondido, financiado por Cuba e Venezuela, a estratégia de bloquear os movimentos das Forças Armadas faz sentido. E é uma forma de estrangular o país. Não só evita a movimentação das tropas, como dos caminhões levando comida para as cidades. Nós estamos tão acostumados a ir ao supermercado todo dia comprar comida, que não nos damos conta de que as cidades são extremamente vulneráveis em termos de necessidades logísticas, ou seja, dependemos de caminhões de abastecimento vindos do campo ou de outras cidades e centros produtores. Dá para perceber que a esquerda está se preparando para uma campanha dentro dessas linhas gerais. Se vão conseguir, não se sabe. Mas poderia ser dito que eles têm uma grande possibilidade de criar sérios problemas para a garantia da lei e da ordem, que cabe às Forças Armadas. A Marinha não tem efetivo para ajudar, especialmente se considerarmos a parte de combate em terra. São os fuzileiros navais concentrados em cidades grandes, e os navios que os levariam a algum ponto clausurado estão quase paralisados por falta de manutenção, além de serem poucos. A aeronáutica também não tem efetivo para ajudar nisso. Estão concentrando em poucas bases aéreas, e teriam que usá-los para garantir as defesas das bases contra atentados, o que por si só já é uma tarefa gigante e que nunca foi levada a sério pela FAB.
Tem os batalhões de infantaria da FAB, mas os efetivos são muito pequenos e mal equipados. Em resumo, cortaram todas as coisas essenciais às três forças: combustível, peças de reposição e munição. Chega para suspeitar que a coisa é comandada e provável? A nossa sorte é que os vizinhos são pobres e fracos. Mas nós também somos, e hoje somos a fonte de renda dos governos esquerdistas do Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela. A Argentina mudou de lado recentemente, mas ainda não se sabe como as coisas vão funcionar. O que realmente preocupa é se houver oferta de ajuda cubana, chinesa e ou russa para ajudar o governo petista a se manter no poder. Como se comportarão os Estados Unidos? Terminou o que eu recebi e eu vou comentar algumas coisas. Primeiro, vou começar pelo fim. Como se comportarão os Estados Unidos? Se for neste ano ainda nas mãos de Obama, ou se eventualmente Hillary Clinton ganhar, ou qualquer democrata ganhar as eleições, a partir do ano que vem também, os Estados Unidos não vão fazer nada para defender a legalidade brasileira. Pelo contrário, provavelmente vão apoiar. O Instituto Carter estará aqui dizendo que está tudo certo, está tudo bonito, etc. e tal. A outra coisa é que o que esta fonte me revelou, não há grande novidade do que eu venho falando, apenas detalhes que eu não conheço, que não sou da área, mas o fato da destruição do poder das Forças Armadas do Brasil eu tenho denunciado há anos, tanto em artigos como em quase todos os programas em que eu falei do Brasil aqui na Rádio Vox. Há uma nítida deterioração que tem a ver não apenas com o Foro de São Paulo e com o PT, mas principalmente com o diálogo interamericano. Fernando Henrique Cardoso foi quem começou a destruir as Forças Armadas brasileiras. E se tivesse, por acaso, sido eleito José Serra, ou Alckmin, ou Aécio, ao invés de Lula e Dilma, seria a mesma coisa com as Forças Armadas. Porque eles estão seguindo uma preparação do plano Bush, que eu já falei várias vezes, e quem quiser entender melhor, nossos comerciais, compre o meu livro, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. A ideia é fazer com que as Forças Armadas da América Latina se transformem apenas em milícias e façam o que hoje estão fazendo: substituir os antigos mata-mosquito. Isso é uma desmoralização para uma força. Outra coisa, intervir em favela também é uma desmoralização, porque as forças não são para isto, são para a defesa e não para agir como policiais. Militares não são policiais. E policiais não são militares. Nenhum pode exercer a função do outro. Senão é bagunça. E o que está acontecendo realmente, que eu venho denunciando, é isso. Ano a ano as nossas Forças Armadas estão caindo aos pedaços. Se quiserem tomar alguma atitude, vão tomar atitude com o quê? A Marinha vai o quê? Vai botar um porta-aviões que está no estaleiro desde que foi comprado? Que já é uma porcaria que a França entupiu no Brasil, porque já não queria mais aquela porcaria, e o Brasil comprou. Esses aviõezinhos, desculpem o palavrão que eu não gosto, de merda, que vem da Suécia, só chegarão aqui por 2018, por aí, se chegarem. E já se está, a Lava Jato também já começou a ver a corrupção da compra desses aviões Gripen. Então, nós estamos aqui com, por exemplo, no Exército, com os tanques Leopard 1. O Chile
já está há muito mais tempo com o Leopard 2, que é extremamente superior. E o Chile tem um número de tanques que, proporcionalmente, é muito maior do que o número de tanques brasileiros. Eu não tenho certeza do número, mas deve ser coisa em torno de uns 3 ou 4 centenas de tanques de guerra, que também, como me foi dito por essa fonte, estão carentes de peças de reposição e munição. Portanto, fica por enquanto dado o recado destas ameaças que estão pela frente, que não são brincadeirinhas de Supremo Tribunal Federal ou Legislativo, mas são revolução. Um grande problema é que a população não tem conhecimento desses dados que eu acabei de enumerar. Mas o PT sabe. O PSDB sabe. O Fernando Henrique, que começou tudo isso, começou a destruição das Forças Armadas, ele sabe. Serra, Alckmin, Aécio, todos eles sabem muito bem que as Forças Armadas brasileiras estão nessa situação. O povo não sabe. Então a confiança de uma intervenção militar tem que ser colocada modus in rebus. Pode duas variáveis. A primeira é essa, se vai ser possível, mesmo que tenham boa vontade de fazê-lo. E a segunda variável é, será que há intenção das Forças Armadas em fazer? Ou, pelo contrário, em caso de decretação do estado de defesa, funcionariam apoiando o desgoverno da Dilma? Não se sabe. As informações que eu tenho, também dessas fontes, não desta exatamente, mas de outras fontes, a respeito do comandante do Exército, general Vilas Boas, são extremamente contraditórias. Não só as informações, como o que se vê. Então, não se sabe muito bem, e acho que não se deve contar com essa retaguarda das Forças Armadas para tirar o PT do poder. Creio que tirar o PT do poder é pouco. O PT tem que ser extinto como partido político. O que se ouve muito, inclusive, da parte dos conservadores, é de que é preciso chegar a um entendimento entre o país está dividido entre uma parte e outra, chegar ao entendimento. Isso é impossível. O PT não quer conversar com ninguém, não quer entendimento nenhum, a não ser como tática, visando ao objetivo final estratégico, que é a tomar conta do poder totalitário. Isto é verdade para o PT e é verdade para todos os partidos comunistas do mundo. Nunca se viu um partido comunista aceitar discussão ou coligações. Inicialmente, Lenin aceitou os socialistas revolucionários, até entre os ministros, depois é que passou a chamar comissários do povo. Entre os ministros existiam socialistas revolucionários. Ele eliminou todos e os matou, depois que se sentiu forte o suficiente para isso. Hitler também a mesma coisa. Ele não subiu, ele não foi guindado ao poder em 1933 contando apenas com o partido nazista. Ele teve que contar com outros partidos chamados de direita, como
o partido, agora me falha o nome, que foi ministro von Papen, o Partido Católico de Centro também, alguns dissidentes apoiaram, e ele contava no Reichstag com uma maioria expressiva, mas não uma maioria absoluta. Portanto, ele teve que fazer uma coligação, da qual se viu livre em menos de 6 meses. E também matou-os todos. Menos von Papen, que era um canalha e que chegou até o julgamento de Nuremberg. Cuba, a mesma coisa. Vejam a história de Huber Matos. E por aí vai. De vários outros cubanos que viram com uma certa simpatia no início e depois se deram conta do que estava acontecendo. Então, haver diálogo com o PT, não contem com isso. O PT precisa ser extinto, de preferência por uma decisão, digamos, democrática. Quer dizer, que fique provado claramente que o PT não passa de uma organização criminosa. E, neste caso, ou o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso elimina o PT. Não acredito que isso vai acontecer. Acho que isso é o ideal, mas não vai acontecer. E depois, mesmo assim, sobraria Marina, PSOL, esse bando. Não há como liquidar com essa gente. Mesmo que se prove tudo, sobra sempre outros.